Olá pessoal, sejam muito bem-vindos então a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Kátia Miller e hoje eu trouxe uma dica e uma receita ao mesmo tempo para vocês. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o iogurte caseiro com 2 ingredientes. Essa receita ela é muito fácil e muito prática e para quem utiliza o iogurte caseiro ou iogurte industrializado nos bolos, né? Isso facilita bastante. Então, e esse iogurte que a gente vai fazer, ele vai baratear bastante a receita e vai facilitar muito a vida de quem utiliza então o iogurte caseiro para esse fim, para fazer os bolos. Mas nada impede que vocês também degustem esse iogurte caseiro no dia a dia, né? Sempre tendo ali dentro da geladeira da gente a hora que a gente quiser. Então, antes da gente conferir o nosso vídeo, eu já te convido a te inscrever aqui no meu canal, deixar o teu like e também acionar o sininho para te receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo aqui no meu canal. Então, quer aprender? Então, bora lá conferir o nosso vídeo. Vem comigo então. Então, pessoal, para fazer esse iogurte caseiro que nós vamos fazer agora, nós vamos utilizar então 1 litro de leite integral e vamos utilizar também meio potinho de iogurte natural, tá? Que tá aqui já separadinho. Aqui a gente tem 85 gramas, então, de iogurte natural, que é aquele que a gente compra no supermercado, ó. Que é aquele integral mesmo, tá? Verifiquem sempre aqui atrás, onde diz os ingredientes, que ele precisa ter leite em pó, alguns têm, né? Leite em pó desnatado e fermento lácteo. É só isso que a gente precisa ter no nosso iogurte natural. Então, sempre verifiquem o rótulo da embalagem para ver se é esse mesmo, tá? O que a gente vai fazer então? Para fazer esse nosso iogurte, primeiramente a gente precisa esquentar o leite, tá? Quase ao ponto de ferver. A gente não pode deixar ele ferver completamente, tá? Eu vou mostrar pra vocês então depois ali na panela qual é o ponto do leite. Então a gente precisa que o nosso iogurte natural também esteja em temperatura ambiente. Isso é fundamental, tá, gente? Pra realmente o nosso iogurte dar certo. Então agora a gente vai colocar o nosso leite na panela e vamos aquecer até ele chegar à temperatura de 90 graus, tá? Ali na panela, para quem não tem termômetro, eu vou mostrar para vocês ali como vocês podem estar verificando então quando chegar nessa temperatura ideal que a gente precisa. Então agora, com o nosso leite já na panela, nós vamos colocar ele para esquentar, então, até ele atingir a temperatura de 90 graus, tá, gente? Lembrando que quem não tiver o termômetro, eu vou mostrar para vocês como ele fica, então, na beiradinha aqui da panela, que ele vai criando uma espuminha, que é o momento certo para a gente desligar a panela para fazer o nosso iogurte natural. Então, com o decorrer do tempo, eu vou deixando esquentar, então, esse leite, e ao mesmo tempo eu vou mexendo, então, o nosso leite, por quê? Para que ele não crie nenhuma nata nesse leite, tá? É muito importante a gente mexer, então, para que ele esquente mais rápido e também para que ele não crie nata na superfície do nosso leite. Enquanto a gente vai esquentando, então, o leite aqui, gente, não esqueçam de já colocar o forno, então, a pré-aquecer, tá? Por uns 15 minutos em temperatura de 240 graus, em temperatura um pouco mais que a média. Por quê? Porque é ali no forno que nós vamos guardar o nosso iogurte para ele fermentar. Então, enquanto vocês vão esquentando o leite, já vai fazendo isso, deixando já o forno pré-aquecendo, tá, gente? Para que no momento que o iogurte estiver pronto, vocês já estejam já com o local preparado para estar armazenando esse iogurte para ele fermentar. Ó, pessoal, o nosso leite já tá quase bom. E vocês vão verificar que aqui na panela começa a criar uma espuminha, bem na basezinha do leite, tá? Que é o momento já que já tá quase bom o nosso leite. Ó, ele tá agora em uma temperatura de 80 graus, a gente precisa que ele aqueça um pouquinho mais. Lembrando, tá, gente, que enquanto o nosso leite tá sendo esquentado, tá, gente? Não esqueçam que o forno, ele precisa só aquecer, tá? Então, quando ele der aqueles 15 minutinhos que vocês botaram para aquecer o forno, vocês podem desligar, porque ele não vai ficar ligado depois, a gente só vai utilizar o calor, então, daquele forno para
armazenar o nosso iogurte, tá? Então, no momento que deu os 15 minutos, vocês podem desligar, sem problema. Só mantenham a porta fechada para que o calor permaneça lá dentro. Então, gente, ó, já estamos atingindo ali 88 graus e meios, estamos quase nos 90 graus. Então, agora a gente vai aguardar mais um pouquinho até fechar os 90 graus. E vocês vão verificando que aqui começa a ter bastante espuminha aqui na base do leite, ó. Então, pessoal, ó, atingimos os 90 graus, ó, tá 89,5, mais um pouquinho ele já atinge os 90 graus, tá? Lembrando que quem não tiver o termômetro pode dar uma olhadinha aqui, quando começar a criar bastante espuminha aqui, é porque tá no ponto certo do leite, tá? Aí vocês podem desligar, podem tirar, porque esse leite agora a gente vai deixar ele esfriar, tá, gente? Depois que a gente já esquentou, a gente vai desligar, tá? E vamos colocar em um local para ele esfriar. Esse leite agora, ele tem que atingir a temperatura de 45 graus. Então, agora, quem não tiver um termômetro para fazer essa parte da nossa receita, vai utilizar o dedo, tá? Higieniza bem a mão e vai utilizar o dedinho para fazer a medição, então, dessa temperatura. Vocês vão colocar o dedinho ali e ficar por 10 segundos com o dedo ali. Se ele permanecer sem desconforto, é porque já está na temperatura certa, tá, gente? Com a mãozinha bem limpinha, bem higienizada, vocês podem fazer o teste, tá? E quem tiver o termômetro, utilize então ali com 45 graus, que é o momento que a gente vai colocar o iogurte aqui dentro do nosso leite. Então, a gente vai deixar agora esse leite descansar para poder fazer a segunda parte. Ó, gente, o nosso leite já esfriou, tá? Ele tá 44,7, quase 45. A temperatura ideal é sempre entre 43 graus a 46 graus, tá? Então, essa temperatura já é o ideal, ó. Ficou em 44,7, tá? Então, agora a gente já pode misturar o iogurte, aquele que a gente tinha separado, ó, que é meio potinho, tá? Então, a gente vai colocar um pouquinho de leite aqui para misturar. E vamos colocar esse iogurte, então, misturando com o nosso leite. No momento que a gente coloca o nosso iogurte, vocês já começam a sentir que ele fica um pouquinho mais grosso esse leite, tá? Mas ainda não é o momento que ocorre a fermentação, tá, gente? A fermentação vai ocorrer agora dentro do forno. Agora, bem misturado, nós vamos colocar, então, esse leite e esse iogurte num recipiente, tá? O ideal sempre é num recipiente tipo vidro, refratário, né? Ou uma panela de ferro, ou algo de cerâmica também, tá? Por quê? Porque são utensílios que retêm bastante o calor. Então, gente, já acomodamos o nosso iogurte, então, no refratário. O ideal sempre é que seja colocado em um recipiente que tenha tampa, tá? Para que ele fique bem lacradinho. Mas como o meu caso aqui, eu não tenho tampa nesse meu refratário, eu vou utilizar, então, o plástico filme. Eu vou fechar bem e vedar bem, para que ele não entre ar e para que ele fique bem quentinho e retenha o calor aqui dentro. Como a gente vai colocar, então, agora dentro do forno, que ele tá quentinho também, ele vai segurar um pouco mais essa temperatura aqui dentro do prato, tá?
Feito isso, ó, nosso pratinho, nosso recipiente, ele tá bem vedadinho, bem fechadinho, tá, gente? Ó, vocês vão notar que ele vai começar a ficar um pouquinho aqui esbranquiçado, que é da temperatura. Por quê? Porque o nosso leite ainda tá morninho aqui dentro, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai enrolar esse pratinho em uma toalha ou em um pano, para que ele fique bem fechadinho, parecendo um presentinho. E nós vamos guardar esse iogurte dentro do forno e ele vai permanecer lá dentro por 24 horas, tá? Para que ele fermente, né? Para que ele faça aquela fermentação para poder formar o nosso iogurte, uma fermentação natural, tá? E depois dessas 24 horas que ele tiver lá dentro do forno, vocês vão retirar, vocês vão notar que ele tá um pouquinho mais firmezinho. Aí vocês podem colocar na geladeira para que ele firme, tá, gente? Então agora a gente vai enrolar o nosso presentinho para guardar o nosso iogurte. Assim, gente, ó, não tem mistério, tá? É só enrolar. Agora a gente vai dobrar as pontinhas pra baixo, é só enrolar mesmo para que ele mantenha a temperatura do nosso iogurte, tá? E lembrando de deixar agora ele às 24 horas, não mexer, não abrir o forno. A partir do momento que vocês colocaram dentro do forno, deixem dentro do forno para que a fermentação ocorra da forma correta, tá? Então, gente, ó, o nosso iogurte já tá pronto, tá? Lembrando que eu deixei 24 horas ele no forno, tá? Pra ele fazer a fermentação e depois eu coloquei na geladeira pra ele dar aquela firmadinha, tá, gente? Ó, ó a textura. Ó a textura, gente. Textura de iogurte mesmo, ó. Quanto mais tempo vocês deixarem na geladeira, mais firmezinho ele vai ficar. Olha a textura. Delicioso, ó, gente. Então, esse iogurte vocês podem consumir ele puro, podem utilizar com aveia, com granola, com tudo que vocês tiverem direito. E também ele é ideal para vocês utilizarem nos bolos, nas massas de vocês, essas massas de bolos que a gente utiliza iogurte, vocês podem utilizar então esse iogurte natural, tá, gente? Lembrando também que a partir do momento agora que vocês já fizeram a primeira receita, vocês podem multiplicar ela com o próprio iogurte de vocês, sem ter que estar comprando outro iogurte, né? Vocês podem reservar uma parte do iogurte de vocês e fazer muito mais iogurte então. Então essa foi a nossa receita do iogurte natural. Então, pessoal, o que acharam dessa dica de hoje, dessa receita de hoje? Super prática, né? Super rápida. E fora que ela é o custo dela é muito mais baixo do que o custo do iogurte comprado no supermercado, né, gente? E o sabor é muito bom também. Então, façam aí, testem aí, depois me contem. Não esqueçam, gente, de deixar o comentário de vocês aqui embaixo do vídeo, porque isso nos ajuda a trazer conteúdos cada vez melhores para vocês. Deixem o teu like e compartilhem com os amigos. Um grande beijo para vocês, esse foi o nosso vídeo e até o próximo vídeo então. Um grande beijo e até mais.